Da tribuna. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Declaração de líder da bancada do PT para a vereadora Rose Frigeri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna depois de um projeto aprovado. Agradecer a todos os vereadores que votaram favoravelmente. O nosso 4º projeto de lei aprovado nessa casa, né? Todos eles com impacto para a comunidade. Então, agradecer, porque estamos findando o ano, mas com muito trabalho, né? A gente se propôs a protocolar vários projetos em pautas da saúde, da educação e da inclusão e outros, né, que foram entrando nas nossas discussões e conseguimos, né, então, já colocar alguns em votação, já foram aprovados, outros estão tramitando na casa e, assim, a gente acredita que o nosso mandato vai ficando mais forte. Além disso, a gente sempre trabalha com a questão das indicações, né, onde a gente propõe melhorias para o Executivo sobre a nossa cidade em diversos temas, né, demandas e locais da nossa cidade. Então, a gente tem diversas indicações, algumas atendidas, outras muito bem encaminhadas, outras ainda que não saíram do papel, mas a gente sempre fortalece essa fala com a comunidade e transforma ela em indicações. Além, claro, das visitas e fiscalizações que a gente faz. E aqui eu quero trazer, então, a nossa última visita, as nossas últimas fiscalizações, que foi lá na Zona Norte, né? Então, na UBS do bairro Belo Horizonte e na Escola Municipal Tancredo Neves, né? Então, a gente esteve lá junto com o presidente da AMOB e demais lideranças para verificar. A gente tinha muita reclamação a respeito da UBS do Belo Horizonte. Então, a gente foi verificar, conversamos com os usuários da saúde lá e nos deparamos com cenas bem complicadas, né? A gente que trabalha aqui para a melhoria da questão da saúde, a gente se deparou com cenas como essa, né? Um ambiente com aparência, né, feia, as paredes tomadas de mofo, as tintas descascando e o risco de saúde para quem está aguardando, né? A gente até tem uma reunião com o secretário da Saúde para verificar essas demandas. Eu acho que agora, no final dessa semana, a nossa reunião que a gente teve que passar para essa semana, porque era na outra que a gente viajou, mas são demandas importantes, né, e que precisam ser olhadas. E aqui não tem mais nem como esperar questões de emendas parlamentares ou alguma coisa assim. A gente precisa de uma reforma lá na UBS. Esse é o consultório ginecológico da UBS, né? Então, olha só, as cortinas, o pessoal usa, apesar da boa vontade dos profissionais que lá trabalham, as cortinas são lençóis improvisados. Me permite uma parte, vereadora. Tá tudo mofo, né? Com muitas fissuras ali, então não tem nenhum tipo de climatização. Muito complicada a questão da UBS do bairro Belo Horizonte. Pode passar. Além disso, a gente tem a questão dos entulhos, que é a mesma realidade de diversas escolas municipais e escolas de educação infantil, que é aqueles móveis que eles vão para o leilão, mas que eles não são destinados para lugar nenhum. E eles ocupam, por exemplo... Obrigada, vereador. Eles ocupam praticamente o corredor inteiro da UBS, aqueles entulhos, assim como nas escolas ocupam salas de aula lá e a gente fica sem uma sala por causa dos entulhos. Então, a nossa indicação é que esses materiais que são para o leilão, que sejam já destinados para um pavilhão da prefeitura, uma área da prefeitura, para que ele não fique ocupando espaço, né? Eles acabam ocupando ali a questão, né, de muitos espaços que poderiam ser muito utilizados para a comunidade. Seu à parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Daiane.
Eliane, parabéns, principalmente pelas fotos, porque daí não tem o que falar, não tem como dizer que a senhora está falando a sua opinião, quando, na verdade, a gente vê o fato que essa UBS reflete a realidade de muitas UBSs da nossa cidade, que, infelizmente, além de faltar uma estrutura de RH, falta também a estrutura física, que faz com que aqueles profissionais que estão em poucos dentro das nossas unidades básicas de saúde não tenham condições mínimas e dignas de trabalho. Então, quando a gente fala no caos da saúde, na superlotação das UPAs, na necessidade grande das pessoas precisarem de internação, precisarem da alta complexidade, é porque na ponta, lá na base, na atenção primária, a situação está como essa que você mostrou. Muito obrigada, parabéns pela explanação. Obrigado, vereadora Estela. Exatamente isso. A gente trouxe a questões das fotos, porque muitos usuários reclamavam e diziam que, por exemplo, eles não poderiam nos mandar as fotos porque eles não poderiam tirar, né? Então, a gente foi fazer uma visita em loco e visitou todas as salas. E eu posso dizer para vocês que a maioria dos consultórios está naquela situação. Então, é muito preocupante, né? Temos outras situações, como a questão dos exames, né, que eram 2 dias na semana e agora naquela UBS é somente um dia, então aquela fila fica quilométrica, né? As pessoas ficam no tempo, aguardando. A gente tem a questão que as pessoas não vão para a fila da UBS, agora mais próximo das 8, porque a UBS abre às 8. Eles já vão muito antes, então esse horário também eles reclamam muito, a questão da abertura da UBS, ao invés das 7h30 ser às 8 horas da manhã, e outros problemas, né, na questão de falta de equipe, muito mais, e a questão, claro, que provoca aí em muitos profissionais a questão da saúde mental por trabalhar em situações totalmente insalubres como essa. Então, a gente vai passar para a Secretaria da Saúde essa situação e precisamos, sim, de providência. Seu à parte, vereador Ramon. Vereadora Dani Mello, parabéns pelo seu trabalho. É muito importante a gente realizar essas fiscalizações, né? Esse é uma das nossas prerrogativas quanto vereadores. E, a título de conhecimento, eu estive na UBS lá do Serrano, há 2 semanas atrás, e estavam com uma grande falta de medicamentos. E essa falta de medicamentos não é única e exclusiva daquela UBS do Serrano. De várias. Tem uma grande parte de unidades básicas de saúde, e inclusive até a unidade de pronto atendimento, a UPA, que estão com falta de medicamentos. Então, é importante a gente fazer essa fiscalização, porque agora eu recebi uma mensagem da médica dizendo que os medicamentos, alguns daqueles que a gente tinha questionado, chegaram lá na UBS. Então, é importante a gente fiscalizar e mandar para a Secretaria para providenciar esses medicamentos e todas essas melhorias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Isso mesmo, e ontem na reunião também ficamos sabendo que falta medicamentos em várias UBSs, inclusive, às vezes, nas UPAs, né? E eu também fiz uma visita na escola Presidente Tancredo de Almeida Neves. E lá a gente teve uma obra recém-inaugurada, né? Porque dezembro de 2023, né? Fazem agora 2 anos. E, sinceramente, o planejamento daquela obra ficou muito a desejar. A gente verifica que a fiscalização não acontece de forma correta. Essa obra foi entregue, então, em dezembro de 2023, um valor de R$610 mil, né? 388 mil da Prefeitura e 222 mil do deputado estadual Pepe Vargas. Porém, a gente verifica muitas situações. Algumas delas, a própria comunidade escolar vai organizar, que é a questão que, mesmo que seja uma quadra coberta, chove dentro da quadra, porque não tem os acabamentos no final. Isso, a direção já está se organizando para, então, fazer algumas reformas. Mas é uma obra recém-inaugurada, perto de outras escolas. Então, por que isso não foi visto durante o processo do planejamento, do projeto e da execução da obra? Outra questão é o gradil que foi colocado. Olha só o gradil. A estrutura toda soltando, perigoso para as crianças, né? E já foi acionado diversas vezes a empresa que fez, porque a obra está na garantia, né? Então, e a comunidade realmente fica preocupada. Principalmente o gradil, que ele causa risco real de acidentes para as crianças, porque estamos falando de uma quadra de esportes onde as crianças correm. É para confraternização, é para o espaço, né, lúdico das crianças. Então, é muito
muito complicado. E volta ali a pista de salto também, né? Essa é uma pista de salto que a escola já tinha, que na hora que ela foi refeita, ela não foi pensada, né? Então, ela não tem espaço para as crianças fazerem realmente o salto ali, e ela totalmente ficou inadequada. Então, tipo assim, né? Tá lá aquele espaço de areia, mas não tem como fazer, não tem como treinar, porque tem uma barra antes, ela não consegue pegar a distância necessária e é muito perigoso. Então, para concluir, senhor presidente, são situações que elas não estavam no planejamento. Infelizmente, uma obra de R$610 mil, ela deve ser pensada, né, planejada e executada da melhor maneira possível. E agora estamos ainda no período de garantia dessa obra. Então, a gente pede que a Secretaria de Educação, né, faça os encaminhamentos para que isso tenha as suas correções. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, vereador Juliano Valim,